Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a você. Deus te abençoe. Hoje, 18 de maio de 2025, domingo, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Sou pastor. Amém? Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16 diz assim a palavra de Deus. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar, do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Capítulo 11, o profeta Isaías está profetizando a respeito de Israel, mas também essa profecia ela tem uma relação direta com a vinda do Messias, com o rei do Messias, do Cristo Salvador. E nós vamos aqui aprender um pouco o contexto, tá certo? O contexto desse texto a gente vai falar dessa manifestação do Messias que já veio, já morreu, já subiu ao céu e vai voltar. Mas vamos aqui ao texto, versículo 15, começa assim. O Senhor retribuirá totalmente o braço do mar do Egito. O Senhor destruirá totalmente o braço do Egito, tá certo? Do mar do Egito. Essa ação de destruição de Deus, aqui no sentido que o profeta está apresentando, tem o objetivo de mostrar, de demonstrar, assim, a proteção de Deus para o seu povo. Amém? O profeta vai dizer o Senhor. Então, o Senhor é quem destruirá os inimigos de Israel. Amém? O texto, quando vai falar desse braço do mar, do Egito, esse sentido aqui, pensar mesmo no Mar Vermelho, porque o profeta tem o conhecimento de quando o povo atravessou o Mar Vermelho, que todo mundo aí fica duvidando. Os pesquisadores já estão aí, os arqueólogos marinhos já descobriram pedaço de carruagem do Egito, lá do Mar Vermelho. Eita glória! Então, o profeta ele já tem esse conhecimento da travessia do Mar Vermelho quando o povo sai do Egito. Então, ele vai usar isso. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Ou seja, isso é uma ação de Deus em proteger o seu povo, tá certo? E com a força do seu vento. Olha, há muitas orientações, né? O vento do deserto ele é muito forte e há um calor que pode evaporar as águas. Tem muita gente, essas coisas que são entendidas, compreendidas, mas quando o profeta fala aqui, e com a força do seu vento, ou seja, essa destruição vem, é a força de Deus. Ele usa, através do vento, sim, porque Deus é que tem domínio e controle sobre todas as coisas. Quem ignora isso é o ignorante com relação a Deus, com relação à fé, com relação à Bíblia, tá certo? Então a compreensão aqui é que o Deus ele removerá os obstáculos na libertação do povo que estava saindo, que ia ser liberto do cativeiro babilônico. Aqui nesse contexto que o profeta ainda está dizendo que eles irão ser presos, mas também já vão ser libertos, porque a profecia cumpre essas duas partes, tá certo? Então, assim, esse com o vento forte é porque ele tem essa experiência, esse conhecimento, e que é a ideia de que Deus vai tirar os obstáculos para o povo passar tranquilamente. Amém? Isso aponta para o povo hebreu e para uma conversão também nos dias atuais, para você se voltar para Cristo. Deus tira os obstáculos em direção ao reino dos céus. Estou fazendo essa aplicação assim para você pensar, porque o contexto vai estar falando do reino do Messias, tá certo? O versículo 11 vai continuar dizendo ainda assim: moverá a mão contra o Eufrates. Isso vai ter o mesmo sentido. Isso demanda assim que Deus é quem defende o seu povo. Essa ideia de mão de Deus, né, que a gente não vê, é uma compreensão, porque Deus age. Então, como nós agimos, temos mão para agir, pegar, soltar, largar, né? A gente usa essa figura, o profeta também usa, e com moverá a mão contra o Eufrates, tá certo? Se pensar assim, Deus tem poder sobre a natureza, tá certo? Jesus
no seu contexto, mandou o mar se acalmar e o mar acalmou-se imediatamente. Isso é Deus que tem o poder sobre todas as coisas, tá certo? O versículo 15 ainda diz assim: e ferindo-o, dividir-o-á em 7 canais. Esse ferindo, vamos compreender assim mais no sentido de que em 7 canais, né? Então vai dividir o rio em 7 canais. Isso é uma demonstração dessa passagem do povo de Deus sob a proteção de Deus, que Deus ele realmente ele vai facilitar. A ideia aqui, pensar no rio, que ele vem falando de Eufrates, citou Eufrates, mas no caso é como exemplo e tal. Se o rio é caudaloso e ele se divide em 7 canais, os canais ficam mais fáceis de ser ultrapassados. Isso quer dizer, é a natureza de Deus agindo em favor do seu povo. É isso que o profeta está vislumbrando, tá certo? E o versículo vai dizer assim, de sorte, versículo 15, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Isso é interessante porque atravessará de sandálias significa que o Senhor dará plena condição, condição segura para o seu povo passar, atravessar. Quando diz de sandália, você andar dentro d'água de sandália é difícil. Se você já tentou, eu já. Mas assim, a água vai estar tão rasa, a ideia assim dessa proteção de Deus a favor do seu povo, dando essa condição de segurança plena mesmo, você pode atravessar com toda segurança, e a segurança em Deus é absoluta. Os que relativizam a palavra de Deus são os progressistas, tá certo? Cristianismo progressista, que relativizam a palavra de Deus, mas não, quando Deus está falando, Deus é absoluto. Ele usa até essas ações, essas falas, para que nós possamos entender no seu contexto. Jesus, no seu contexto, falou muito de animais, né? de aves, de floresta, de coisa. Então, é para que a gente possa entender. Amém? Então, atravessará de sandália, isso demanda essa segurança plena, total e absoluta de Deus, que lhe dá ao seu povo essa ideia quando eles fossem ser retirados do cativeiro babilônico, porque aqui ainda não tinham sido retirados, mas quando eles fossem ser tirados, era com essa segurança. Isso aponta para Jesus Cristo, que nos dá plena segurança com relação a nos tirar do lugar de dificuldade e nos colocar no reino de Cristo, porque o contexto desse texto vai estar falando sobre Jesus Cristo. Amém? O versículo 16 diz assim: haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como o houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O profeta está dizendo assim, olha, assim como Deus livrou o povo do Egito com segurança, ele tem a experiência já do Mar Vermelho, porque tem conhecimento da história, porque é conhecida para Israel. Ele está dizendo aqui que a libertação do povo hebreu, assim como ela foi do Egito, plenamente cumprida mediante a palavra de Deus, isso também vai ocorrer, vai acontecer assim no contexto onde ele está falando para o povo que sairia também da Babilônia livre, tá certo? Mas isso também aponta para a plenitude do reino do Messias, porque o contexto todinho, se você vem acompanhando, ele está falando do Messias que viria, que já veio e que vai voltar, tá certo? Porque assim, o reino de Cristo, entenda isso, essa saída do povo da Babilônia não cumpriu plenamente o estabelecimento do reino de Deus na terra, porque o povo foi livre, mas depois teve problemas e tal. Aí vamos seguir um pouco na história. Em 1948 foi fundado o Estado Judeu. Aí o judeu tem lá o seu estado localizado, mas não, ele não está num estado de liberdade plena. Vê que é atacado todos os dias, todas as horas, pelos terroristas. E essa semana eu vi no jornal que o MST contribui com dinheiro para grupos terroristas lá daquela região. E a gente pensar sobre isso, tá certo? Mas assim, Israel já alcançou essa liberdade, atualizando um pouquinho para hoje, já tem o seu estado lá, está ali de certa forma com uma localização geográfica, tá certo? Mas como a profecia aponta para o reino de Cristo, esse reino de Cristo ele vai ser um reino pleno, físico, espiritual e eterno. Amém? Porque a profecia
trazendo essa liberdade do povo de Deus que estava levado cativo, ela também aponta para o Messias e o reino messiânico ele vai ser um reino físico, espiritual e eterno. Hoje ele é eterno, ele é espiritual no coração de quem crê. E também é eterno porque nós cremos nesse reino eterno que já está revelado na palavra de Deus. E espiritual é porque futuramente essas paredes aqui não nos segurarão, tá certo? Vamos transpor plenitude do reino de Deus, tá certo? É bom você compreender isso, tá certo? Porque o profeta fala no contexto em que o Israel vai ser levado cativo por causa do pecado, mas também aponta para a liberdade plena pela ação de Deus. Quando ele usa esses contextos é para nos ensinar porque Deus fala dentro de uma realidade onde nós vivemos. Amém? Portanto, aqui aponta para o reino do Messias, que vai ser um reino pleno físico, espiritual e eterno, tá certo? O reino de Cristo é um reino de plena paz. O crente tem paz no coração hoje. A gente se aflige, mas quando a gente se aflige é na alma. A nossa alma se perturba. O salmista diz que a alma dele se abateu dentro dele, que estava a ponto de morrer, tá certo? Mas o espírito, em concordância com o Espírito de Deus, ele tem paz, porque Cristo é o príncipe da paz, como já diz em Isaías 9:6, que ele disse lá, tá certo? Eu quero que você pense sobre essas coisas, porque o reino de Cristo ele é um reino de paz. Hoje ele é essa paz para o que crê e tem essa compreensão, e ele será pleno na vinda de Cristo. Amém? Isaías, no capítulo 11, ele vai denotar, nós estamos terminando o capítulo 11, você lê o capítulo 11 todinho, você vai ver, já passei por ele, se você voltar aí alguns vídeos, você vai compreender melhor que ele está falando desse reino messiânico, um reino futuro, que será estabelecido na volta de Cristo. Amém? Deixa eu terminar aqui lendo Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Hoje existe um reino estabelecido no coração de quem crê, mas vai ter um reino pleno, porque a liberdade que ele foi dando a Israel até ele encontrar um estado hoje onde foi estabelecido num espaço geográfico, ele vai ser pleno na volta de Cristo, e você precisa crer em Jesus se quiser fazer parte desse reino já hoje. Amém? Tenha um bom domingo, Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil. Nós temos culto hoje aqui às 18 horas, Rua Guarani, 1938A, e assim você possa ser alvo da graça de Deus e ser abençoado pelo Senhor. Amém? Um bom dia, Deus te abençoe e abençoe o Brasil.